a blusa? Isso, pode ir vindo bem devagarinho. Já tá valendo, hein? Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje... Saudação, cavaleiro. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Como é que você tá? Prazer. Tudo jóia. O senhor está ao vivo aqui no canal Vigia das Isso, Pessoas. Isso é Qual muito o seu importante. nome? Meu nome é Zé Maria. Muito prazer. Nós estamos falando aqui, Zé Maria, sobre as grandes profecias da Bíblia. Tá. Já estudamos Isaías, Jeremias, todos os profetas. Falamos de João Batista. Hoje vamos falar de Daniel. O senhor Isso. conhece o profeta Daniel? Muito bom. Hoje, no Da capítulo... Cova dos Leões. Aquele É que os isso. leões não quiseram comer. Isso. Não quiseram porque não puderam, né? Vontade eles tinham. Até que eles tentaram, né? É. Então, como eu estou fazendo assim um bem bolado com os profetas, Ah, hoje já estou no capítulo 32 ou 33. certo. Então nós fizemos uma análise de todos os profetas e eu estava falando sobre Isaías, aí chegou no meio de Isaías, lá no capítulo 13, ele falou da queda de Babilônia. Depois disso, em vez de eu continuar com Isaías, porque está mais ou menos na metade, né? Aí eu voltei para Apocalipse, Certo. porque eu já tinha estudado Apocalipse até o capítulo 12, que fala de Jesus. E no capítulo 13, ele fala de Babilônia, Certo. o surgimento da besta do mar. Tem duas bestas, uma do mar e uma da terra. E aí eu voltei, começamos de novo, falamos de Isaías e falamos do livramento que teve Jerusalém. Certo. Jerusalém seria destruída lá pelos ninivitas, pelos assírios, cuja capital era Nínive. E aí teve aquele Senaqueribe, entrou lá e começou a provocar o rei Zedequias. Aí o rei pediu misericórdia e Deus falou, não, esse rei vai voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. E aí os anjos do céu vieram e destruíram 85 mil soldados. 85 mil soldados? 85 mil. Todo soldado, o exército da Assíria da época. Sobrou ninguém? Sobrou ninguém. Lembra aquela história dos leprosos que foram lá e acharam a comida? Uhum. Então, os leprosos eles estavam do lado de fora da cidade. Jerusalém estava sitiada, cercada. E eles não tinham comida, porque na cidade ninguém dava. Uhum. Eles falaram, vamos lá no exército da Síria, lá. Se eles nos matarem, já estamos mortos mesmo. Já está morto? Se não comer, vai morrer. Eles dão comida para nós. Aí eles foram lá. Não comer, vai morrer do mesmo jeito? Quando chegaram lá, eles ficaram surpresos, porque estava todo mundo quietinho. Parecia Silêncio total. isso. E aí eles viram que estavam todos mortos. Aí começaram a comer, pegar coisas. Aí eles falaram assim, não, peraí, nós estamos comendo aqui e o nosso povo lá morrendo na cidade. Vamos levar, né? Vamos levar. Aí levaram e a felicidade foi total. Inclusive o guarda que estava, o soldado que estava no portão, ele duvidou quando o profeta disse que isso ia acontecer. E aí o profeta falou assim, não sei se foi Jeremias, acho que foi. Falou assim, você vai ver toda a riqueza com seus olhos, mas você não vai comer. E de fato, quando o povo saiu da cidade correndo, morrendo de fome, passaram no portão e pisotearam o guarda, ele morreu. Não é terrível? Nossa, é. É igual quando Jesus mandou guardar, não guardar a comida, né? Come, mas não guarda, que não vai faltar. Aí quando guardava, quando ia no outro dia mexer, tava cheio de bicho. Você está falando do maná, é? Isso. É isso. O maná, ele deveria ser guardado, não guardado. É. A Era única para comer à vontade. A única exceção era no sábado. É, não Quando guarda. chegava na sexta-feira, você podia pegar 2 porções Isso. que ela não apodreceria. Isso. Gostei, o senhor lembrou uma coisa Mas boa. não guarda, não guarda. Não guarda que não vai dar certo. Então, hoje nós vamos falar sobre o período depois que aconteceu esse evento com Isaías e com o rei Zedequias. O profeta aqui, ele muda de tom. É como se fosse outro profeta. Tem até Certo. alguns escritores que acham que Isaías para no capítulo 40 e depois do 40 é outro autor. Pode ser que seja isso, não sei.
Eu penso que é o mesmo profeta, mas eu que penso, mas como todo penso é penso, né? Então, o profeta Isaías, ele muda de tom e ele fala: vocês estão acreditando em ídolos? Você vai na mata, colhe uma madeira, faz um móvel e com o resto você faz café e com o resto você faz um ídolo e fica adorando. Então ele fala aqui, ó. Idolatria, né? Esses ídolos que você tem, se você tem que carregar o seu Deus, então o seu Deus não vale nada. É Deus falando isso. É isso, é. Porque ele fala: eu é quem carrego o povo de Deus. Eu é quem carrego vocês nas costas. Não é interessante? Sem dormir. Não durmo. É. Então, se você tem que carregar o seu Deus, olha, escuta bem, viu, meu amigo? Você está carregando o seu Deus aí nas costas, para cima e para baixo, você está perdendo tempo. Carregando um pedaço de pau aí. Pau, madeira, ouro. Mas é isso, tá vendo? Então, agora nós vamos falar da visão do capítulo 8 de Daniel. No 7 nós vimos que ele estava falando ali dos reinos que existiriam até o fim do mundo. Então, lembrando, o primeiro era o grande reino de Babilônia, Nabucodonosor, depois Belsazar. O segundo rei era o reinado Medo-Pérsia, Dario e Ciro. Depois o terceiro, que aparece em Daniel 7 como... Bom, tem um leão, tem um urso, e o terceiro é um leopardo. O leopardo é a Grécia. E depois ele mostra um monstro bem esquisito, sabe? Uma besta com 7 chifres, uns 10 chifres, 7 cabeças, um monstro horrendo. E aí nós explicamos o que era isso. E no capítulo 7 ainda, Daniel vê o trono de Deus e ele vê os livros se abrindo e há um julgamento. E nesse julgamento, a impressão que dá é que Deus está julgando o seu povo. Então você leia lá e tiver dúvida é só comentar aí, tá bom? A gente responde. Se a gente não souber, a gente vai chamar os mais sabios. Lá dentro A resposta vai aparecer. É o que eu disse. Com certeza. Quando um assunto aqui não foi bem elucidado, não precisa descabelar, puxar os cabelos não, porque a resposta vem. É verdade. A resposta mais cedo ou mais tarde vem. É. Então vamos ler hoje o capítulo 8 e vamos explicar aquilo que a gente vai entendendo, tá bom? Muito bem. Ele teve outra visão, olha aí. No terceiro ano do reinado de Belsazar. Lembra que a visão do capítulo 7 foi no primeiro ano. A impressão que dá é que Daniel contou para o rei e talvez isso tenha gerado intriga entre os dois. É verdade. Porque ao contrário de Nabucodonosor, Belsazar parece que ele se afasta de Daniel. Então, 3 anos depois, Daniel tem outra visão. Vamos ler. Então, no ano terceiro do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, depois daquela que nós já vimos no capítulo 7. E eu vi na visão, acontecendo, quando vi, que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto do rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi. E eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, 2 chifres, tá? É que essa linguagem aqui é meio arcaica, uma Bíblia mais antiga. E as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Tá vendo esse carneiro com 2 chifres, um maior e outro menor? Tá vendo a semelhança com o urso da visão do capítulo 7? Pois bem, veja que no capítulo 8, Daniel ele abandona a visão do leão. Por quê? Porque Babilônia já tinha passado. Então, a partir de agora, ele vai falar os tomadores da Medo-Pérsia. Lembra, o primeiro era ouro, Nabucodonosor, já passou. O segundo era o urso,
Era o peito de prata e o urso do capítulo 7. E agora já estamos no terceiro. Então, esse é a Grécia. O carneiro tem duas pontas, uma maior e uma menor. Significando... Não, minto, eu estou confundindo. Esse carneiro não é a Grécia ainda. É ainda o reinado Medo-Pérsia, tá bom? Ainda bem que eu corrigi a tempo, né, meu irmão? É, tá gravando. É, o Medo-Pérsia. Não vai aparecer aqui o de Babilônia, porque já tinha passado. É. Mas o Medo-Pérsia passa, porque ele vai entrar já em Ciro e Dario. Então vai sair, era o terceiro ano, mas ele começou a ver a partir de Dario. Entendi. Como o Belsazar não deve ter dado bola, então ele parou Achou de ter... que não era nada, né? É, e aí o profeta parou de ter visão sobre ele. Então esse primeiro animal é a Medo-Pérsia, tá bom? E aí ele vai ver de novo. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar o chão. Aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Tá vendo? O bode vai atacar o carneiro. Não é meio esquisito? Não dá para entender, meio estranho, não é? né? Então, mas o bode, quem é o bode? O bode é a Grécia, que vai atacar o reino Medo-Pérsia. Certo. Então o bode, ele tem uma ponta grande no meio. Um rinoceronte, praticamente. Um rinoceronte praticamente. Quem é esse bode? É. Quem é essa ponta? Alexandre o Coisa Grande. boa não, né? Alexandre o Grande. Ele vai dominar. E veja que ele vem correndo, quase que não toca no chão. Então... E grande. Sim. E o reinado dele foi muito rápido. Inclusive Alexandre morreu muito cedo, não é? É. E ele vai perecer aqui. Vamos continuar lendo. Verso 7. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E lançou por terra, e pisou a pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Quando Alexandre chegou para atacar o reinado Medo-Pérsia, ele acabou com tudo, ele assumiu tudo. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 pontas também notáveis, para os 4 ventos do céu. Tá vendo aqui, ó? Alexandre o Grande subiu, só que ele morreu logo. Isso é história, eu não sei muito bem, mas é história. Tá aí na história. Vai pesquisar um pouco aí. E quando a ponta grande foi quebrada, surgiu no lugar dela 4 pontas menores. Eram os generais de Alexandre, que assumiu ali a Grécia. Certo. Os 4. Então, coloque isso em mente. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas deitou por terra e pisou. Está vendo aqui? Do mesmo jeito que o monstro do capítulo 7 tinha uma ponta que cresceu e falava como homem. Que era uma pequena? Sim. Ela era pequena e falante. Uhum. E era quem? Roma. Nós já identificamos lá. Então aqui ficou fácil. Com certeza, essa ponta pequena, ela é Roma. Alguns historiadores apontam para outra pessoa. Mas não tem outro jeito, gente. Os profetas estão convergindo para Babilônia. É. Bom dia, moço. Bom dia. Vocês estão bem? Bom Graças dia. a Deus. Vocês acabaram de passar aqui no canal Vigia das Pessoas ao vivo, tá? Entra lá, dê o like e compartilha. Vigia das Pessoas, não esquece. Se esquecer, olha lá em Jó capítulo 7 que tá lá. E você também, viu? Se inscreva, compartilha. Não, eu E já dê tô... o seu gostei Eu ou não gostei. Meu amigo aqui já vai... Eu já tô dentro. Já tá dentro, tá vendo? É nosso sócio. É assim que eu gosto, viu, seu José? É isso. Deu seu gostei ou não gostei. Vamos continuar aqui.
Então saiu aquela ponta pequena, a qual cresceu muito, e se engrandeceu até o céu. E se engrandeceu até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Isso aqui é bem complicado de entender. Tanto é que Daniel não entendeu. Ele teve que pedir explicação suplementar. Como a história Obviamente. Para É. Deus, né? para Deus, que mandou o anjo Gabriel. É. Então, mas nós já sabemos na história o que aconteceu, não é? Então, é alguém que vai corromper o santuário, é alguém que vai destruir o santuário de Deus e vai se prevalecer por um tempo. Como nós estamos falando da quarta besta de Daniel 7, a gente já sabe que esse quarto aqui, quem é? A ponta pequena é Roma, o Império Romano. Então o que o Império Romano fez com o santuário de Deus no ano 70? Destruiu tudo. Então parou-se o sacrifício. Acho que até hoje não tem mais sacrifício lá. E o exército lhe foi entregue. Anos 70? Da nossa era. Ah, tá. Lembra quando Jesus disse que Jerusalém seria destruída? Ah, tá, verdade. O exército de Tito entrou ali. É bom você falar assim, porque daí o povo já... Você vai lembrando, né? É. O exército de Tito, ele entrou em Roma, em Jerusalém, e até Tito falou assim, ó, cuidado, não vão destruir o templo. Mas os soldados aí meio abestados jogou uma tocha de fogo, e como era cedro... Foi mais ou menos igual a arca da época, né? Sim, queimou tudo. Sobrou nada. Queimou tudo. Legal. E o exército lhe foi entregue. A gente tá rindo, mas é sério. Não, mas é verdade. Jesus não disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada? Uhum. Os discípulos falaram, como assim? Como não vai ficar pedra sobre pedra? E foi o que aconteceu. A profecia se cumpriu e não ficou pedra sobre pedra. E o exército foi entregue com o sacrifício por causa das transgressões e lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou. Esse poder romano, que a gente está identificado aqui como o Império Romano. Quanto tempo durou isso, mais ou menos? Essa assolação desoladora, ela durou 1260 anos. Caramba. Aqui diz os números. Então foi o domínio romano, foi desde... Não lembro agora as datas. Porque vai estudar e procura aí, por favor, no YouTube. Tem gente melhor fazendo isso aí. Então esse domínio do Império Romano, que vai perdurar até o final dos dias. Hoje nós estamos vivendo sob o Império Romano. Quem ouça, entenda. E aqui tem todas as datas. Depois a gente vai fazer. Eu estou falando assim brincando, mas a gente pode fazer as datas. Especificar direitinho. Isso, desde 538, desde que Jerusalém foi reconstruída. Se eu continuar falando com você, eu vou te ajudar. Aí, ó. Aí sim. Então dá para somar. Tá. De 538 para cá. Ok? Beleza. Muito bem. E depois vi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício? Até quando a transgressão assolará para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, essa é a profecia que todo mundo conhece de cor: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uau! Aqui cabe uma explicação. Até 2300 tardes e manhãs. Eu preciso entender o que é tarde e manhã. Dá uns 10 anos isso aí. 2.300 tarde dá uns 10 anos. Dá mais. O que é tarde e manhã? Vamos lá em Gênesis. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Certo. Houve tarde e manhã. Então, tarde e manhã é um dia completo. Entende? Então, até 2300 tardes e manhãs
são 2.300 dias. Trazendo para a leitura profética. 365. 2.300 anos, como é que é? 2.300 dias, né? Então, 2.300 dias viram 2.300 anos. Ah, entendi. Então, quando é que o santuário seria purificado? Ou seria, como é que ele usa aqui a palavra? Será, até quando durará o sacrifício e a transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário, seja entregue ao povo de Deus? 2.300 tardes e manhãs. E essa foi a resposta. Mas não se preocupa, se você não entendeu, Daniel também não entendeu. Ele vai pedir explicação e vai vir aqui no futuro. Está no capítulo 9. No outro vídeo já vai estar. Sim, segura o seu bonde aí. Isso. Segura o seu cavalo. É. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apareceu diante uma semelhança de homem. Alguém parecido homem apareceu. Eu imagino que seja o anjo Gabriel. Em alguns momentos parece que é o próprio Jesus que aparece. Semelhança, né? Vai imaginar. Quem é que é semelhante Quem de a nós homem? vai saber também agora, né? Então, mas aqui vai aparecer. Vai. Ele vai se explicar. Porque a Bíblia se explica a si mesma. É. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Está vendo? Tem um homem de uma margem gritando para outro na margem. E chamando esse nome, né? Fala, Gabriel. Quer dizer, alguém está falando para Gabriel. Então quem está falando? Jesus. Provavelmente seja Jesus. Não sei. Tá vendo? A gente chega nas próprias conclusões. Verdade. Não é difícil. Então, e veio perto de onde eu estava. Não falei para você? Não é difícil. É. E veja que eu não estou usando nenhum recurso. Não. Você está só lendo a palavra aqui dentro do... Só lendo, só que está falando aqui. Não tem nada aqui, ó. Nada. É por isso que quando eu falo para vocês, vá procurar os recursos, estude. Porque a história conta, não é? E tem gente eruditos aí que sabendo explicar isso muito melhor que a Até o gente. diabo sabe mais do que nós, hein? Não é verdade? Porque ele já estava lá, só que ele não fala, né? O que é bom, o que é... É verdade. E veio perto de onde eu estava, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque esta visão se realizará no tempo do fim. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo? Já está entrando em Apocalipse aí, né? Sim, você está vendo? Está tudo ligado. Isso. O que Deus disse para Daniel no capítulo 12? Descanse, Daniel. E Daniel já tinha quase 100 anos, ou mais que isso. Tinha mais, já. Descanse, durma em paz, porque isso vai ser só no tempo do fim. Na época do canal Vigia das Pessoas. Já está chegando aí. Agora. É. Então, Daniel não precisaria se preocupar com isso. E nós, precisamos? Ah, precisamos. Precisamos, porque Com certeza. nós estamos vivendo no tempo do fim. No tempo do fim. E o tempo do fim é agora. Então agora a gente precisa debruçar sobre esse livro. Daniel, Apocalipse, Isaías, Jeremias e todos. Falta alguma coisa? Falta. Mas que vai acontecer, vai. Então preste atenção. Isso é profecia acontecendo. Lembra que eu falei que você tem que embarcar no Boeing 777? Que é viagem para o céu? Então, se você não entrar nessa nave espacial, você terá que entrar na outra. Que eu chamei de... A outra eu tenho medo. Eu chamei de Satã. 666. Eu não quero, não. Tá vendo? Então, se você não quer, comece a se preparar agora, menino. Por quê? Porque a passagem para o 777, ela custa. Você tem que ganhar ela. Ela vai ser imprimida na sua testa e na sua mão direita. Entendeu? É o selo de Deus. 777. Se você não aceitar isso, você vai ficar com o selo do homem. 666. Ixi, dá até tremor de pensar nisso. Dá, você tá doido? Então o homem me tocou e me fez ficar em pé e disse: eis que te farei saber
o que há de acontecer no último tempo, o tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Que ira? A ira de Deus. Os impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, serão assolados pelo império de Cristo, o Messias. Esse quinto império é imortal. Ele vai, depois de assolar o império romano, ele vai assumir o poder de todo o universo. Aquele carneiro que viste, ó, tá vendo? Agora a Bíblia vai explicar a si mesma. Então, se eu deu alguma escorregada, fique tranquilo que a Bíblia vai se explicar. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis. Eu falei que era, lembra? Você lembra o nome que eu falei? Não lembro. Medopérsia. Medopérsia. Ó, são os reis da Média e da... Medopérsia. Então, aqueles... realmente o rei da Média. E o bode... E eu tô sem óculos também. E o bode peludo é o rei da Grécia. É. Até agora eu tô acertando tudo, né? Você tá ninja. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O primeiro rei da Grécia, Alexandre, né? É. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas com a mesma força dela. Entendeu? Então Alexandre caiu, o rei da Grécia, e subiram os 4 generais dele, né, dividiram lá o império e ficaram com ele. Eu não lembro o nome dos homens, mas era Ptolomeu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai estudar. Nome esquisito também, né? É um nome esquisito. Vai estudar que você vai entender o que eu estou falando. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz, de cara, e será entendido em adivinhações. Olha, depois de tudo isso vai aparecer um rei, hein? Vai. Será que é o Império Romano, com a sua força, com a sua Pax Romana? Pode ser. O bicho era forte, né? Era. E se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes, e destruirá o povo santo. Quem é o povo santo? Na época que era o povo de Israel. Quem é o povo santo hoje? Eu acho que os evangélicos. O senhor está no caminho. É o povo de Israel espiritual. É. Todos aqueles cristãos E não idólatra. que responde Isso. ao chamado de Deus. Vai pro monte, ora. Sim, é o Israel espiritual. Você é um desses. Nós temos que ser um desses. Você também. É. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e se engrandecerá por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Esse poder, Não tem outro. esse império romano, se voltará contra Jesus e se prevalecerá contra Deus. É triste, é doído, mas é real. Vai ter anticristo, já teve, né? O anticristo já está morando por aí. Não, ele tinha um aí, mas ele não colocava com o espinho pra dentro, ele colocava só o espinho pra fora, assim, da cabeça, né? É. Ele não virava no avesso e chave. E a visão, Tinha espinho do lado de fora, velho. e a visão da tarde de manhã que foi dita é verdadeira. Então tudo que nós estamos falando aqui É verdade. é verdadeiro. Com certeza. Você tem que crer, porque é a palavra saindo da boca de Deus. Nós estamos sendo apenas instrumentos em suas mãos. É. E a gente até pede ao Senhor que Ele nos perdoe, porque a gente não sabe fazer o Às melhor. vezes o lugar que a gente tá pode não ser adequado, devido a ele não gostar, mas estamos fazendo. Então,
Que também ninguém vai saber onde nós estamos aqui, né? Eu não conto, se o senhor não Eu não contar. conto, não. Nós estamos num lugar de paz, É, bem tranquilo. onde as pessoas não reclamam, Ninguém bate na gente. ninguém nos agride. É, Os governadores estão deitados lado a lado com os mendigos. isso. Ninguém está brigando, está todo mundo em paz. É. Lembra? Eu já estive aqui outra vez. Hoje eu não vou mostrar, mas você sabe a resposta a essa pergunta. Verdade. E eu, Daniel, enfraqueci-me e estive enfermo alguns dias. E então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca dessa visão. E não havia quem a entendesse. Nem Daniel entendeu. Mas por que nós sabemos que Daniel não entendeu? E por que nós entendemos? Qual o segredo? É complicado, né? Ele que já estava lado a lado ali. Daniel, você não entendeu porque essa visão não era para você. Essa visão, Daniel, era para o tempo do fim. As pessoas do tempo do fim Nós entenderemos. estamos no tempo do fim, é verdade. É por isso que nós lemos e entendemos com facilidade, sem nenhum recurso. Nós estamos no tempo do fim, Então nós entendemos. é verdade. Tem coisa para entender ainda? Naquela Tem. época não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha internet, nada. não tinha nada. Como é que ele ia entender um negócio desse, né? Então ele não ia entender. No capítulo 9, você vai ver que ele usou um recurso para entender. E eu vou contar depois qual foi o recurso. Mas eu só vou dar uma dica. Esse recurso é o mesmo que nós devemos lançar mão para conseguir a mesma resposta. É o segredo da vida de Daniel. Daniel fazia isso 3 vezes por dia. Do que eu estou falando? Rapaz, o homem tinha uma fé que... Ele tinha uma fé e ele 3 vezes por dia. No capítulo que vem, no próximo vídeo, nós vamos falar qual era esse segredo e a resposta, porque Daniel não entendeu, mas ele queria entender. Então ele orou. Falei, não era para ter falado. Não, já falou, fala. Então ele orou, ele orava 3 vezes por dia, e ele orou, e o Senhor do céu, o vigia das pessoas, mandou a resposta certeira para ele. Então nós não vamos falar sobre isso agora, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou fazer outro. Aí ninguém vai querer ver tudo. Tenha paciência, viu? É. Os vídeos são longos, mas a verdade é certeira. Tá bom? Nós vamos parar por aqui. Eu acho que da outra vez que nós for gravar, eu vou pegar seu telefone, seu número. Eu queria gravar sobre José. Ótimo! Aí, tá vendo? Eu já achei aqui um sócio. É. Nós vamos falar sobre todos os heróis Isso. da Bíblia. É. Começando por José, pode ser. Depois a gente fala sobre Jó. Aí, ó. E vamos fazendo. Tá vendo? Já achei um sócio aqui. Se você quiser colaborar também, comente aí. Aperta o link Fala aí. como é que você possa fazer, pode ajudar. Isso. Entendeu? Ajuda nós. Vamos fazer esse canal crescer, aparecer, porque é simples, mas é E se feito precisar tiver algum gasto de também, né? coração. Vamos fazendo aí. Legal. Muito obrigado porque você esteve aqui. Obrigado a você porque apareceu. E vou voltar mais vezes. Foi um prazer te conhecer. É nóis. Né? Eu quero que o vigia das pessoas, aquele que mora lá no céu, te abençoe, te guarde. Que não... Faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. Que ele te dê paz. Isso é muito bom. Deus abençoe nós todos, né? Muito obrigado. Se inscreva, compartilha. Fim. Bye, bye.